Olá, boa tarde, 12:01. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. A gente abre a edição desta quinta-feira trazendo um alerta da Vigilância Epidemiológica de Vitória da Conquista para o aumento de infecções respiratórias, como síndromes gripais e também para os casos de Covid-19 registrados na cidade. Acompanhe. Os números divulgados pela Vigilância Epidemiológica apontam um aumento nos casos de infecções respiratórias em Vitória da Conquista. Foram 32 casos registrados entre os dias 8 e 14 de outubro. 2 foram confirmados para a Covid-19. Na semana seguinte, no período entre os dias 15 e 21 de outubro, foram 90 casos notificados. 12 deles testaram positivo para a Covid-19. É uma situação um pouco preocupante e pior ainda que não é um cenário apenas de Vitória da Conquista. A gente está vendo uma baixa procura mesmo pelas vacinas de Covid. E o fato de você ter uma baixa vacinação significa que essa população ela não vai estar protegida de forma geral. As vacinas elas são eficientes de forma de bloqueio. Uma série de pessoas, uma quantidade grande de pessoas vacinadas, elas vão evitar a circulação do vírus e aí a gente vai realmente proteger a nossa população. A gente espera realmente que a gente consiga aumentar a nossa cobertura. Essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde, tanto a bivalente quanto as vacinas para crianças de até 11 anos. Então, é preocupante a gente ver o vírus voltando a circular e nossa população com uma baixa cobertura vacinal. O recente aumento nos casos relacionados à Covid-19 está diretamente ligado aos baixos números da vacinação registrados em todo o país. Em Vitória da Conquista, a cobertura vacinal é maior entre crianças com idades entre 5 e 11 anos. Chega a quase 40% nas pessoas com mais de 18 e fica abaixo dos 35 na faixa etária que vai de 0 a 4 anos. Lembrando que a cobertura vacinal mínima, de acordo com o Ministério da Saúde, deve ser de 70%. Somente o grupo todo, uma grande parcela da população vacinada que a gente vai ter proteção. É um momento em que o vírus está circulando novamente, não é um momento de pânico da população. O objetivo da vigilância em saúde, especificamente a vigilância epidemiológica, é alertar a população e os profissionais de saúde que o vírus está circulando novamente em uma quantidade, uma proporção maior do que era nas semanas anteriores aqui no município. Então, no momento que a pessoa tem um quadro gripal, uma síndrome gripal, seja uma coriza, seja um pouco de febre, tosse, algum outro sintoma relacionado, que a pessoa cogite a possibilidade de ser Covid, que os profissionais de saúde também cogite. E aí a gente pede que a população notifique. A gente tem o link que é o notifica.pmvc.ba.gov.br, que a pessoa faz o seu cadastro, a nossa equipe entra em contato, faz o agendamento de data e horário e a pessoa vai até a farmácia da família 1 ou farmácia da família 2 para estar realizando esse teste. E o nosso teste, ele também identifica influenza A, B e Covid, é um combo. Então, caso não seja Covid, seja algum tipo de influenza, a gente vai estar identificando também. Com a vacinação em massa, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência sanitária da pandemia da Covid-19 e a doença deixou de ser vista como uma ameaça para muitas pessoas, o que pode ser um erro, segundo especialistas. Assim, quando a gente fala de questões multifatoriais para a questão de aumento, a gente tem um índice baixo de vacinação, mas a gente tem que lembrar que as subvariantes e as variantes, né, da Covid, elas não têm um comportamento sazonal. Então, não tem a questão de verão, inverno. Por enquanto, não. Talvez isso seja no futuro. Mas a questão é a transmissão dela é variável de acordo com a variante e a subvariante. Então, isso pode aumentar ou diminuir. Mas é importante a gente lembrar que não é só a gente. Tem sempre assim, um pai ou uma mãe, um parente mais velho que é hipertenso, que é diabético. E a gente tem que lembrar que esses grupos são grupos de risco, né, que a gente tem que proteger. Que se a gente está protegido, a gente acaba protegendo essas pessoas. A gente acabou relaxando, eu digo, a população não usa mais máscara, o distanciamento social. Então, uma forma muito eficaz seria o quê? A vacinação. A vacina teria um impacto direto na redução das transmissões. O médico alerta para a importância de estar em dia com o calendário vacinal.
tem que ter campanhas sociais, campanhas de saúde, para que mostre a importância da vacinação. Os meios de comunicação precisam divulgar isso em massa, que a gente tem números baixos, e essa é uma forma muito eficaz e sem custo. Então, assim, você consegue ter um impacto para a população como um todo. Mas isso acho que vem através de campanhas e da conscientização. Não adianta só ter políticas sociais, políticas públicas e a população não querer vacinar. Eu acho que a gente precisa já entender tanto os mitos que existiram em cima da questão da vacinação, e a gente tem que entender que a vacina é algo que já é real, ela protege, e os efeitos colaterais sempre existiram em qualquer vacina. Essa vacina não é diferente, mas com tantos benefícios, para a população como um todo. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre o Enem 2023. Ontem, aqui no UESB Notícias, trouxemos para você, candidato que irá realizar a prova neste domingo, algumas dicas relacionadas à área de ciências humanas e suas tecnologias. Hoje, a gente segue com o tema, dessa vez falando sobre os aspectos da prova de linguagens e códigos. O repórter Luiz Salviato traz mais informações. Pois é, a ansiedade deve estar batendo forte aí em muitos candidatos. Por quê? Porque o dia da prova do Enem está chegando. Acontece nesse domingo, primeiro dia de provas, que são as provas ali nas áreas que a gente chama de linguagens e códigos. Alguém em casa pode estar se perguntando, mas eu não tinha aula de linguagens e códigos, o que é isso? É o que a gente antigamente chamava de provas de língua portuguesa, redação, literatura e língua estrangeira. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor Felipe Mendes de Andrade Santos. O professor Felipe é monitor de linguagem do UPT. Professor, é um nome novo para uma prova que a gente já conhece há muito tempo, né? Não, exatamente. Olá a todos. É um nome novo, uma nova roupagem que se dá às provas de linguagens e códigos. E, como você já disse, ela abarca literatura, redação, língua portuguesa dentro dos âmbitos de linguagem, de gramática, de regras gramaticais, ortografia. Embora o Enem não cobre tanto assim regras gramaticais, aquela gramática dura que a gente chama, mas a gente precisa aprender até pelo uso na redação. Eu sempre digo que a aula de língua portuguesa ela serve não só para a língua portuguesa como regras gramaticais, mas também para a usabilidade em produção textual. Então, eu acho importante esse trabalho em conjunto, inclusive do professor de redação com o professor de língua portuguesa. Isso é legal, né? Você tem que entender o contexto, interpretar cada questão, até porque muitas delas são multidisciplinares, né, professor? Agora, e antigamente a gente tinha muito a prova decoreba, né? Tinha que decorar a regrinha de gramática. Isso foi sendo deixado de lado. Foi deixado de lado por quê? Porque percebeu-se que os alunos, eles precisam aguçar principalmente o caráter interpretativo deles, Eles precisam melhorar a interpretação deles. E esse papel de melhoria de interpretação se dá com a leitura mesmo dentro de sala de aula, de questões, Inclusive a pontuação, nesses textos das questões, elas ajudam a você entender para onde é que vai aquele texto. Então, por exemplo, dependendo da posição em que estiver uma vírgula, ela pode mudar o sentido de uma frase. Então, às vezes, você lê rapidamente e não consegue interpretar de uma maneira correta. Porque tem uma vírgula ali, tem uma pausa, você precisa analisar o que vem antes daquela pausa e o que vem depois. Então, muitos alunos erram nesse sentido de ler muito rapidamente uma questão. A gente sabe que o Enem é uma prova que demanda muito dinamismo nas respostas, velocidade também. Mas eu peço, leia com calma, Leia com calma as questões, principalmente de língua portuguesa. Geralmente vem com textos muito grandes, às vezes questões com mais de um texto, às vezes com 3 até, para você responder questões objetivas muito curtas. E você pensa assim, poxa, já que são questões muito curtas, eu vou ler somente o enunciado da questão e vou deixar para trás os textos, que compõem aquela questão. Só que não. Muitas vezes a resposta está ali, inclusive. Exatamente. Muitas vezes a resposta está em um detalhe desses textos que a gente acaba deixando passar despercebido porque a gente lê muito rápido. Professor, alguma questão que o senhor acha que tem muita probabilidade de cair na prova do Enem? Sem sombra de dúvidas, os alunos devem focar principalmente em questões de variantes linguísticas, Variedade linguística cai bastante. São aquelas variantes históricas, geográficas, variantes situacionais também. Então, os alunos precisam pegar um pouquinho disso e focar um pouquinho disso, porque um levantamento que eu até fiz, pelo menos de 4 a 5 questões ligadas a variantes linguísticas caem no Enem. Muito importante que vocês se atentem a isso.
e interpretação de um modo geral, né? Em literatura, são os períodos literários, parnasianismo, né, realismo, romantismo, todos ligados ao Brasil, tá? Geralmente o Enem foca, né, no nosso país, né, em questões ligadas ao nosso país. Então, assim, estudem bastante, leiam bastante, tá? Eu sempre digo, ler é a melhor coisa que você pode fazer durante o seu período de estudos, porque você vai aumentando o seu vocabulário, né? Você vai aprendendo palavras novas e você vai conseguindo relacionar textos. Isso é muito importante. Tá? Professor, faltando pouco para a prova, para o dia da prova, qual, na sua opinião, né? Qual deve ser a atitude do candidato? Ele deve tentar estudar o que está restando ali, fazer um reforço ou descansar a mente? Olha, na última semana, a semana antes do Enem, eu sempre digo para os meus alunos, né, que eles devem descansar a mente. Por quê? Não faz sentido pegar uma semana antes do Enem, de provas tão difíceis e longas, e você tentar estudar tudo de uma vez, por exemplo, ou então revisar tudo de uma vez. Eu acho ideal descansar. Mas, como eu até te disse mais cedo, né, é importante que as atividades que esses alunos façam, né, que estão fora desse âmbito mais de estudos, que mesmo assim tenham um caráter de aprendizado, né? Por exemplo, lê um livro que gosta, porque ele pode encontrar naquele livro ali uma palavra interessante, um sinônimo, né, que ele pode colocar na redação e vai aumentando o repertório dele, né? E o corretor vai percebendo, olha, tem um repertório largo, né, esse aluno. Está descansando a mente, mas ao mesmo tempo está azeitando a máquina, né? Não pode deixar parar. Exatamente. Até o dia da prova, basicamente, fazer esses exercíciozinhos mais leves, mais lúdicos, né? Até brincadeiras, como eu citei com você, fazer uma palavra cruzada, por exemplo, né, que eu gosto muito de fazer. Um joguinho de raciocínio. Isso aí você vai aumentando, querendo ou não, o seu repertório mental, de vocabulário e tudo mais, né? São atividades mais lúdicas, mas que ao mesmo tempo têm uma função, né, de aprendizado. Professor, muito obrigado pelas dicas preciosas. E para você, candidata ao Enem, boa sorte nesse domingo, controla a ansiedade e boa prova, né, professor? Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje em Vitória da Conquista, dia nublado com possibilidade de chuva. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Amanhã, dia parcialmente ensolarado. A temperatura oscila entre a mínima de 19 graus e a máxima de 30. No sábado, céu com aumento de nuvens. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 32. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo fechado predomina e pode chover. Os termômetros variam entre 22 e 31 graus. Em Itapetinga, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam com a mínima de 22 graus e a máxima de 33. Em Planalto, o tempo é de sol com poucas nuvens. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. O ESB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco você confere a matéria bem bacana sobre os 42 anos dos Alcoólicos Anônimos aqui em Vitória da Conquista. Ainda na edição de hoje, um pouco do trabalho realizado pela Casa Azul, importante espaço de produção artística e formação em teatro. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta.
Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ei você, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para te convidar para o nosso próximo Universiência. Um aplicativo auxilia pessoas de baixa renda a regularizarem o seu imóvel. A ideia do projeto vem da Universidade Federal de Pernambuco e ainda, sabia que é possível fazer um plástico à base de banana? É isso que mostra uma pesquisa do Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, que criou um filme biodegradável com a casca da banana. É o que você descobre no nosso próximo Universiência. Não perca! Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos completou 42 anos de atividades em Vitória da Conquista. São mais de 4 décadas atuando como um espaço seguro, onde homens e mulheres podem compartilhar suas experiências na luta contra o alcoolismo. A reportagem é de Luiz Salviato. Ele prefere não mostrar o rosto, mas fez questão de contar a sua história. O senhor começou a ingerir bebida alcoólica com quantos anos? Eu comecei a usar bebida alcoólica aproximadamente de 9 para 10 anos. O senhor era uma criança? Era uma criança, eu estava passando da fase de criança para adolescente, tomei a primeira dose, dei continuidade, gostei e cheguei a me tornar um alcoólatra. Hoje, ele tem 63 anos. Teve um momento que o senhor entendeu que não conseguiria parar sozinho. Como é que foi esse momento? O momento foi que eu tive a necessidade de sair do problema do alcoolismo, se assim eu quisesse continuar vivendo. Eu já estava perdendo o meu emprego, perdendo a credibilidade, as amizades boas que eu tinha e tenho até hoje, e o álcool estava tirando isso. Então, eu tomei a decisão, através de conselho de amigo e chefia de trabalho, me deu a condição de eu me internar, mas eu não dei certo permanecer lá 6 meses. Eu saí, foi quando me fizeram uma proposta para eu conhecer a sala de Alcoólicos Anônimos. Eu fui lá, conheci, gostei, e isso já se faz 25 anos que eu estou na sobriedade. Evite o primeiro gole, só por hoje, e um dia de cada vez. São frases que costumam ser repetidas como mantras nas reuniões dos grupos de alcoólicos anônimos nos 4 cantos do mundo. Em Vitória da Conquista, eles se reúnem nesta sala, que fica no centro da cidade. A Irmandade chegou aqui 42 anos atrás, mas a história dos AA começou uma década antes. O pessoal sempre pergunta, e aí, como é que foi que nasceu em Conquista, Bahia e tal? A Alcoólicos Anônimos surgiu nos Estados Unidos, mais preciso, numa cidade Akron, Ohio, né, na década de 35, né, 10 de setembro de 35, quando 2 pessoas procuraram, né, a dialogar, a trocar experiência. Né? Vem a formação do primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos, onde esses 2 passaram a se reunir com outras pessoas que provavelmente poderia ter a bebida. Né? Se cresceu, alavancou, menos de um ano, tinha mais de 5 mil membros. Os Alcoólicos Anônimos não estão ligados à religião ou a partido político. Para fazer parte do grupo, não há qualquer pagamento de taxas ou mensalidades. O único requisito para ser aceito é o desejo de parar de beber. Hoje as reuniões podem ser feitas assim, online, através do computador. E olha que legal, os participantes aparecem ali, naquele telão, e todo mundo interage. A tecnologia mudou muito com o passar do tempo, mas os princípios do AA continuam os mesmos desde 1935, com os 12 conceitos, as 12 tradições e os 12 passos. Lembrando que o primeiro passo é sempre admitir para si mesmo que você está com um problema e que precisa de ajuda.
Foi assim, com o apoio de outras pessoas que passavam e passam pelo mesmo desafio, que este homem vem conseguindo superar o vício. Eu tinha quase 30 anos de idade, recém-casado, filho pequeno, e eu cheguei aqui e eu vi o relato dos companheiros falar que tinham o mesmo problema e conseguiu parar de beber. Eu ouvi, eu nunca esqueci, e até hoje eu nunca esqueço, o companheiro falar na cabeceira de mesa, já experiente aqui dentro, que não viram os filhos crescer. E eu com um filho pequeno, e eu ficava pensando, será por que não viram os filhos crescer? E a gente vai ver o seguinte, porque perante o alcoolismo, só quem sabe, o alcoolismo é terrível. Você amanhece o dia com ressaca, você vai trabalhar, volta à noite, quer dizer, os filhos dormindo, e aí é onde acontece, você vê muitas famílias, muitos companheiros perdem família através do alcoolismo. E outra coisa, qualquer pessoa, o estágio que chega, consegue sim parar de beber, só querer. O senhor viu seus filhos crescerem? Graças a Deus. Eu tenho o maior orgulho disso. Mesmo há décadas longe do álcool, ninguém aqui pode dizer que está curado. A superação do vício é algo que precisa ser construído por uma vida inteira. E a diária de um se torna uma vitória de todos. O que eu faço hoje, eu tenho consciência que ele está certo ou está errado, então a gente muda. A gente tem um negócio, eu mudei da água para o vinho, mas eu mudei do vinho para a água. Vamos falar agora de uma atividade que envolve corpo, mente e espírito. É que no campus da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, um projeto de extensão leva a prática do yoga para a sala de aula. Acompanhe na matéria colaborativa da TV UNEB. O yoga é uma atividade milenar que surgiu na Índia. A prática envolve técnicas que unem corpo, mente e espírito. O professor João José, que pratica yoga há mais de 20 anos, colocou a atividade na rotina dos alunos através de um projeto de pesquisa e extensão. Bem, o yoga sempre fez parte da minha vida como estudante, na graduação, no mestrado, no doutorado, seja como praticante, seja como pesquisador e mais tarde também como instrutor, como professor de yoga. E quando eu vim para Juazeiro para dar aulas no Departamento de Ciências Humanas, me veio a intuição de oferecer essas práticas que me fizeram tão bem para os estudantes de jornalismo, de comunicação. E posteriormente, na verdade no primeiro ano, 2013, veio um edital da FAPESI chamado Inovação em Práticas Educacionais, e nós submetemos a esse edital e vencemos o edital e aplicamos essa prática como uma prática educomunicativa, o yoga como prática educomunicativa nas escolas. E foi um trabalho bem interessante, daí surgiu o nome Corpoética. Corpoética vem da ideia de ética encarnada no corpo, e também, ao mesmo tempo, uma poética do existir. A grande problemática era entender como a corporeidade pode ser vivenciada de uma maneira mais plena, mais emancipatória, mais libertadora, tanto nas práticas da educação quanto na comunicação. E aí nós começamos com o yoga nas escolas públicas aqui da cidade de Juazeiro, no ensino médio, no ensino fundamental, e depois ampliamos para os estudantes da universidade. Esta foi uma das escolas que recebeu o projeto Corpoética. A turma do ensino médio percebeu os benefícios de bem-estar da prática do yoga. Me conheci, onde eu descobri quem eu era, porque quando eu entrei, Joca fez a pergunta, quem você é? E eu não sabia o que responder. Então, ela sempre trabalhou isso comigo, principalmente, em quem eu sou. O que eu quero para minha vida, qual caminho eu devo seguir. E com a yoga, com as práticas, etc., eu estou conseguindo me focar, como eu disse, nos estudos, em como eu devo me portar em público, etc. As crises de ansiedade, que eu tenho muita, e hoje em dia não é algo absurdo. Foi um novo início, tanto para se aprofundar no colégio, quanto para conhecer a corpoterapia e yoga. Quando eu cheguei aqui, Joca me ajudou muito. Eu tinha problemas com ansiedade.
e a yoga terapia também me ajudou. Hoje em dia eu não tenho mais tanta dificuldade em controlar a minha ansiedade. Segundo a professora Josenilde, além dos alunos, o yoga também trouxe benefícios para ela e para a comunidade da escola. O benefício, que foi proporcionado com a presença da Corpoética no Colégio Modelo. Não só a comunidade, mas também pessoas que se identificam com a reintegração, com a apropriação do eu, do ser, daquilo que faz o bem. Eu, no caso, eu sou uma pessoa que sou portadora da fibromialgia. Então a fibra faz isso, tira você de tempo. E o exercício ou os exercícios que estão prestados pela yoga, ele transita do aperfeiçoamento da aceitação ao conforto diante das dores, porque relaxa a musculatura. Há 10 anos, o projeto Corpoética é desenvolvido no Departamento de Ciências Humanas da UNEB em Juazeiro. Aqui, as aulas acontecem toda quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde. É gratuito e qualquer pessoa pode vir participar. E foi aqui na UNEB que Jaqueline, egressa do curso de Pedagogia, conheceu e se tornou praticante do yoga. Um dia eu estava passando ao lado da sala que estava acontecendo a prática e João instruindo a turma a fazer as posturas e dizendo para descansar. E eu me questionei, como é que alguém descansa com o corpo todo esticado desse jeito, quadril para cima, mãos para baixo, pés também em contato com o chão. E eu precisava entender aquele processo no meu corpo. E aí perguntei se podia participar do projeto. João me recebeu e aí eu fui cada vez mais conhecendo essa minha história, porque o corpo é feito de memórias, né? Então eu não tinha esse acesso todo ao meu corpo. E o yoga ele foi me despertando para a minha própria história. O SB Notícias vai para mais um intervalo. No próximo bloco, o trabalho de produção artística e de formação da Casa Azul Teatro Escola. Não saia daí, é bem rapidinho, a gente volta já. É isso mesmo, chinelo virado. Já pensou tanto que você se preocupou por falta de informação? Não, chinelo virado não é nada demais, mas a vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas já conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinação em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vá, sim, vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Chuta que é macumba. Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.
Aqui em Vitória da Conquista, a Casa Azul Teatro Escola desenvolve um importante trabalho de formação e produção artística. São quase 7 anos de atuação com atividades voltadas para públicos de todas as idades. Confira. Depois de uma pausa por conta da pandemia da Covid-19, a Casa Azul Teatro Escola retomou suas atividades de formação. Dessa vez, com uma parceria, através do espaço cedido pela La Brincante. E em 2022, a gente resolveu abrir o La Brincante, que é esse lugar de fomento e de acolhimento. Então, aqui a gente tem alunos que fazem aula de pandeiro, violão, viola, canto, musicalização infantil. A gente tem aluno de 4 anos e tem alunos de 80 anos. Então, a gente tem aluno que está na alfabetização e temos pós-doutores, professores da UESB. Então, é esse lugar mesmo de efervescência e de fomento das artes. Há 7 anos, a Casa Azul promove a cultura em Vitória da Conquista e região, através de serviços relacionados à arte, educação e produção cultural. Durante essa caminhada, diversos eventos foram realizados, promovendo e valorizando as artes. Já são 7 anos, com a pausa da pandemia, mas ainda assim realizando alguns projetos dentro da pandemia, projetos de forma virtual. Além das oficinas, a Casa Azul trabalhou nesse período com teatro, empresa, além de apoio pedagógico em mostras cênicas, artísticas em escolas de ensino comum, realizando as mostras de final de ano dessas escolas. Com o retorno da Casa Azul, 3 oficinas de teatro estão sendo ofertadas aqui no La Brincante. É a oficina para fazer crianças felizes, a oficina essencial para mulheres exaustas e a oficina para adolescentes inquietos, que buscam fomentar o teatro de uma forma lúdica e divertida. Luana desejava estar mais perto das artes e assim que soube da oficina para mulheres exaustas, se identificou e garantiu sua vaga. A minha família já tem uma ligação, né, com o teatro. Eu tenho uma tia que era atriz amadora, mas eu nunca tive nenhuma experiência com isso. Mas o título Mulher Exausta me atraiu. Aqui, na verdade, é uma forma da gente colocar para fora nossas tensões, as nossas exaustões, conversar e dividir experiências e histórias com outras mulheres de outras culturas que vivem outras experiências. É bem interessante. As aulas acontecem semanalmente no La Brincante, um espaço que desde 2008 difunde cultura pela cidade, mas principalmente na área da música e da literatura. O La Brincante, antes de tudo, é o nosso lar, né? A gente vive nesse espaço, é uma casa enorme que você está vendo, e é uma casa que desde 2008 está aberta às artes. E a casa é isso, é um ponto de apoio que agrega outras artes. E em 2008 teve o grupo Alisson Menezes e a Catrupia, então a casa virou um espaço de aprendizado, de compartilhamento de ideias, e era um grupo de adolescentes junto com a Alisson. A Alisson compunha as canções, era um grupo de canções autorais e de domínio público, e esses jovens praticamente moravam aqui dentro de casa, né? Era uma efervescência 24 horas por dia, e com aulas de tambor, aulas de pandeiro, desde aquela época. Lívia, Carol e Maia sempre quiseram fazer teatro, então aproveitaram a oportunidade e estão adorando as oficinas. Meu sonho, eu via na TV muitas pessoas atuando, dançando, e eu queria muito fazer algo parecido, sabe? E com música também eu me conecto muito, eu gosto muito. Sendo muito legal, porque é uma experiência nova e ainda mais eu posso aprender coisas novas com o La Brincante e muitas coisas. Tá sendo muito legal em si, as atividades que ele faz aqui, essas atividades que vocês puderam ver aqui. Eu tô gostando muito, tá sendo muito legal. O tio Vicente, né, ele é bem simpático, os colegas, amigos, muito legal. Raul faz teatro desde os 4 anos de idade e hoje, com 9 anos, não vê a hora de retornar para os palcos. Tá sendo muito bom, porque a gente consegue conhecer mais pessoas de Vitória da Conquista, pela Bahia.
Aí então eu tô gostando muito de recomeçar ainda mais no Lá Brincante, que né, eu gosto muito do Lá Brincante também. Tá fazendo parceria com coisas que eu conheço. Então, eu acho que está sendo muito bom. E como é que tá essa expectativa para voltar ao palco novamente? Voltar ao palco, aí eu acho que demora um pouco. Porque aí tem que planejar tudo, né? O resto. Aí, eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu vou fazer várias peças, vou aparecer muito mais nessas câmeras. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 77-3424-8766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Muito obrigado pela sua companhia neste feriado. Uma excelente tarde para você. Um abraço, se cuida e até amanhã.